circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, porque não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu o que é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é apenas a carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é no coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre muitos aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado as tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que é que eu sou ainda condenado pelo pecado, ou por ser pecador? E por que dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos, tem algum pedido especial de oração, irmãos, que alguém queria fazer? Para a gente orar? Beatriz? Eu sou profissional de Sofia, que inicia essa semana para a correção da minha família. Eu vou meditar o que, Wanda? Eu quero agradecer, Mário, bem assim, nossa, está quentinho do argumento. Amém. Mário Eduardo, orar por ela. Sim. Foi bem as coisas, foi muito. Glória a Deus. Vamos. Nils? Ela falou do profissional Daniel também, está procurando emprego esse ano. Fernanda? Saúde? Dali? Saúde, meu lá, minha família está trabalhando, todo mundo tempo que estava aí. Tem mais alguém? Dali? Débora? Morte do prêmio? Para você. Fernanda? Cíntia? Saúde, seu James? Eu comecei com a minha família com uma família. Lá atrás, a dona Regina? Eu falei de animal. Vamos orar. Você? Família. Isso. Alguém ficou sem falar? Irmãos, nós estamos orando também pela Rebeca de Pastor Ricardo, né? Rebeca deu uns desmaios aí, voltou, não estava sabendo quem eram as pessoas, né? E aí ela internou, tomou os medicamentos lá, fez alguns exames assim, que são iniciais, né? E agora ela fez uma ressonância, está aguardando o resultado. Nós vamos orar para Deus não revelar aqui e abençoar também, para que seja coisa simples, né? Que seja rápido, né? Queria pedir pela Nilza também, Senhor abençoado, dê a saúde dela. Só, vamos lá. Nós vamos orar. Eu vou pedir para que nos conduza nessa oração. Vou pedir Maquete para orar. Então, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos essa manhã, caso, ouvir a tua voz, Deus, poder aprender o Senhor, aprender como a Deus está cada vez mais próximo do
Meus irmãos, nós estamos falando na carta aos Romanos, e o apóstolo Paulo colocou desde o princípio, né, que o Evangelho é o meio que Deus usa para chamar o pecador, né? Então, na visão de Paulo, está muito claro que todos os homens se tornaram perdidos, e ele vai falar isso depois no capítulo 3, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, de que todos nós, todos os homens da face da terra foram condenados em Adão. Ou seja, quando Adão pecou, Adão era representante, né? E aí o fato de Adão ser representante implica que todos os que nasceram depois de Adão, por isso que Adão não teve filhos antes do pecado, todos os que nasceram depois de Adão nasceram espiritualmente mortos. Escravos, tornaram-se escravos do pecado. E Paulo vai desenvolver isso depois na carta aos Romanos, nós vamos entender isso. Então, Paulo via o mundo formado da seguinte maneira: aqueles que foram descendentes de Adão, todo homem, como condenado diante de Deus. Mas Paulo via o Evangelho como a boa nova de Deus para chamar aqueles a quem Deus escolheu. Por falar nisso, hoje à noite nós vamos estar falando sobre a eleição do culto à noite. Então vai completar a nossa fala aqui agora, né? Então, isso era importante, viu, meus irmãos? Essa semana Deus está brigando comigo. Você não para de estudar, não é toda hora que olha você está sentado aí no computador estudando, porque o tema é sério. E hoje à noite, tem que trazer uma mensagem que dá para o pessoal entender o assunto. Mas a ideia de Paulo é que Deus escolheu alguns, e esses a quem Deus escolheu, nós vamos saber hoje à noite, né? Esses que Deus escolheu, Deus usa o Evangelho para chamar. Mas aí, o judeu, ele tinha claro na sua cabeça o seguinte: que o ímpio, aquele que não fazia parte da nação judaica, esse tudo bem, ele estava perdido, né? Porque o próprio Paulo descreveu no capítulo 1 toda os pecados e a forma com que esses ímpios viviam, que eles mereciam mesmo ser condenados pelos seus atos pecaminosos, né? Porque o judeu não entendeu a visão de que eles estavam condenados lá em Adão. Eles achavam que o que traria condenação para eles seriam os seus atos pecaminosos. E o judeu, como legalista, então ele entendeu assim, que ele não seria condenado porque ele era melhor do que o gentio. Então veja, na visão dele, Deus classificava os homens de acordo com as suas obras. E aí, essa é a visão do judeu. Então aquele que pecava mais, então seria condenado. Aquele que pecava menos tinha uma chance de ser justificado. E esse, para ter uma chance de ser justificado, tinha então o fato de ter sido o povo escolhido de Deus, o fato de ter a palavra de Deus e ter a circuncisão como um meio de provar que esse povo era um povo diferente, teria que ser tratado de maneira diferente. Era assim que o judeu entendia. E aí Paulo então vem e vai mostrar assim, que tanto o judeu como o gentio, por não crer em Deus, né, por não ter um relacionamento com Deus, tanto um como o outro será condenado. A única diferença é o que Deus vai usar para julgar essa pessoa no último dia. Eles já estão condenados. O que Deus vai usar para julgar esses homens no último dia? Aí Paulo descreveu, falou: o gentio, Deus vai usar a natureza, que é a revelação natural, e vai usar a lei que está dentro do coração dele. Porque mesmo o gentio, Paulo diz, ele tem uma consciência de pecado, ele sabe o que é errado, e ele até julga as outras pessoas. Ele fala: isso que você está fazendo é errado. Então ele tem uma lei pela qual ele pode ser julgado por causa dos seus pecados. Então, o julgamento aqui não é para salvação, porque a salvação e a condenação estava definido lá no início em Adão. Aqui seria para receber as penas eternas. Então, tanto o gentio será julgado com base nessa revelação natural, com base na sua consciência de que sabe o que é certo e errado, e com base no próprio fato de que ele estabelece o julgamento sobre os outros, dizendo: isso é certo e isso é errado, você está fazendo está errado e tal. Então ele diz:
ele será julgado dessa forma. E o judeu? Aí ele diz assim: bom, agora o judeu é diferente. Então ele teve um privilégio e por isso ele tem uma responsabilidade muito maior. Então o judeu, ele vai ser julgado não apenas pela lei natural, mas ele vai ser julgado também pela lei que Deus deu para ele, a revelação da lei. E essa lei são aqueles princípios e normas que Deus estabeleceu no deserto, né? Então foi escrito lá nas tábuas da lei. Moisés depois falou para o povo toda a lei, que era a maneira com que o povo deveria viver fazendo a vontade de Deus. Então Deus vai usar essa lei para julgar o judeu. Então o gentio vai ser julgado de maneira diferente, com base na revelação que ele teve. E o judeu? Pior ainda, porque além dessa revelação que o gentio teve, o judeu ainda tem mais uma revelação, e por isso ele será julgado com base nessa revelação, que é a lei, né? Então, veja, um dia eu expliquei aqui para os irmãos, e Paulo é muito claro sobre isso, e aqui no versículo eles acusaram Paulo sobre isso, é que Paulo mostrava o seguinte, irmãos, que a lei, o objetivo da lei não era salvar a pessoa, porque ninguém tem condição de cumprir a lei, né? A lei foi dada para que o homem tivesse conhecimento da vontade de Deus, e no trato com Deus e com o próximo, ele tivesse uma referência, né, para que ele pudesse saber o que era certo e errado, para ele viver. E aí então a lei, o objetivo da lei, irmãos, era mostrar o certo e errado. Então quem não é maduro o suficiente, né, nós já explicamos para os irmãos aqui, quem não é suficientemente maduro precisa de lei. É por isso que a gente tem que estabelecer leis para criança, né? Então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro tal, né? Mas se uma pessoa já é madura, adulta, né, na sua formação intelectual e moral, então ele não precisa de uma lei para controlar seu comportamento. Mas imagina, irmãos, um povo saiu do Egito, 1.200.000 pessoas a pé, sem contar mulher e criança. Então, se você pegar mulher mais criança, vai dar no mínimo uns 3 milhões de pessoas ou mais no deserto. Como que esse povo ia viver 40 anos no deserto, relacionando entre eles e relacionando com os vizinhos, se não tivesse uma lei, uma norma para seguir, para orientar? Então foi para isso que Deus deu a lei, para que eles pudessem ter uma norma para seguir. E juntamente com essa lei moral e civil, Deus deu também a lei cerimonial, que era a lei que regia o culto. Como que eles iam prestar culto a Deus? Estava tudo na lei, para que eles pudessem seguir. Só que o que aconteceu? Tudo isso era provisório. Provisório quer dizer, para cumprir um período, né? Para que quando Cristo viesse, então a lei fosse substituída pela graça de Cristo. Não é que a lei seria anulada, né? Mas agora o crente em Cristo, ele tem mais do que a lei, ele tem a graça. E a graça está acima da lei, porque a graça não só traz a revelação da vontade de Deus, né, de forma muito maior, que é Cristo, mas traz também uma referência de vida. Quem é a nossa referência de vida? Cristo. Então não é mais, o cristão não precisa da lei como referência de vida cristã. Ele agora tem a revelação na pessoa de Cristo, e Deus vai nos tornar semelhantes a Cristo. Então nós estamos agora acima da lei. Mas o judeu não entendeu isso, e por não entender isso, o que o judeu fez? Ele continuou apegado à lei como um meio de salvação. Mas ninguém cumpre a lei para ser salvo, né? E aí o próprio Paulo depois na frente explica que o objetivo da lei era mostrar que ninguém pode ser salvo pela lei, para ele buscar Cristo, buscar a graça. Então é nesse ponto que Paulo fala que o fim da lei é Cristo, ou seja, o propósito da lei é levar a Cristo.
Paulo diz que a lei é como um escravo que tinha lá entre os judeus, que levava a criança para a escola. Então, é um tutor, estava conduzindo o homem até quem? Até Cristo, para ser salvo. Então, a salvação não depende das normas da lei, a salvação depende da graça. O salvo deve obedecer à lei como resposta a Deus, a salvação, e não para a salvação. Então, ninguém deixa de ser salvo se não cumprir a lei, e ninguém é salvo por cumprir parte da lei. Então, nós somos salvos em Cristo e nós obedecemos a lei, porque é a revelação da vontade de Deus. Por isso que Paulo diz assim, que toda a lei se cumpre num só preceito. Qual que é o preceito? Amor. Jesus falou em dois, né? Jesus falou que é amar o próximo e amar a Deus. Paulo resumiu mais ainda. Paulo diz que a lei se cumpre no amor, né? Porque quem ama o próximo não vai querer matá-lo, não vai tomar a mulher dele, não vai roubar as coisas dele. Então, se ama, né, está cumprindo a lei moral, né? Mas continua, a lei ela nos foi dada à medida em que nós estamos crescendo. Então, o crente precisa da lei quando, irmãos? Até que a parte que a lei ensina seja de forma natural obedecida por nós, e não pela força da letra. Então, porque a letra marca o Espírito, vivifica. Então, se eu precisar de ter uma norma para eu obedecer, para agradar a Deus, isso implica que eu não amadureci naquela área ainda. Só obedeço quem é a lei. E aí, infelizmente, muitos cristãos já são crentes e continuam crendo que se ele não cumpriu um preceito da lei, ele pode perder a salvação. É engraçado que a Bíblia diz que aquele que obedece um só é transgressor. Porque é transgressor, né? Então, ele é transgressor, ele é pecador. Então, todos nós somos, né? Pergunta aí, gente, até agora. Se tiver, pode fazer. Ou quiser contribuir, né? Com uma ideia a mais aí. Não está tranquilo, gente? Então, aí Paulo aqui, irmãos, Paulo não está tratando de crente. Até aqui Paulo está tratando de ímpio e de judeu incrédulo. Certo? Então, tudo isso que Paulo está falando aqui no texto, ele está falando para os ímpios, aqueles que não servem a Deus, e para o judeu que, embora tenha a lei, seja circuncidado, ainda não crê em Cristo, né? Então, Paulo está dizendo, vocês vão ser julgados, vão ser condenados. Tranquilo? Aí Paulo então traz o argumento que nós lemos aqui. Se você observar no capítulo 2, o finalzinho do capítulo 2, Paulo diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei, se porém és transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou em incircuncisão. Deixa eu dar uma paradinha aqui para a gente pensar aqui o que Paulo está querendo falar. Paulo está usando a circuncisão aqui, irmãos, no mesmo sentido do batismo. E vamos pegar para aplicar isso para a gente hoje. Uma pessoa vem para a igreja e batiza, né? Então, esse batismo só tem significado e sentido para ele se ele estiver servindo a Deus, né? Porque só batizar, irmãos, não tem sentido nenhum, não garante salvação para ninguém. Por isso que a Bíblia diz para a gente batizar quem crê, né? Ninguém é batizado para crer, é batizado porque creu, né? Então veja, é a mesma coisa da circuncisão. Então, se a pessoa nasceu judeu, foi circuncidado, então Paulo está dizendo assim, essa circuncisão dele só tem valor se ele praticar a lei, senão perde o significado, né? E na verdade aqui, o que Paulo está trazendo aqui é justamente a responsabilidade que o judeu tinha. Deixa eu explicar isso para os irmãos. Quando Deus trouxe a circuncisão e falou sobre a circuncisão, Deus falou isso lá em Gênesis do capítulo 17, foi o primeiro texto, Deus falando com Abraão. E Abraão, Deus falou que todo macho que nascesse na casa deveria ser circuncidado. Isso seria um sinal
de uma aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Então, veja, o importante era a aliança, e Deus tinha um sinal dessa aliança. Por isso que nós dizemos que o batismo substitui a circuncisão, porque no batismo é o sinal da nossa fé em Cristo. Então, o que é o importante? Acima de tudo, o importante é a nossa fé em Cristo, nosso relacionamento com Deus, nossa vida com Cristo. Isso é o importante, nosso compromisso com Ele, né? Com Cristo. Porque o batismo é o sinal disso. Então, por isso, crê e é batizado. Lá no Velho Testamento, então, Deus fez uma aliança com Abraão. Ele diz assim: eu serei o seu Deus e o Deus da sua posteridade. Então, ou seja, os filhos que nascessem. Então, esse era o pacto. Qual era o sinal desse pacto? Era a circuncisão. Mas aí, o judeu estava apegado ao rito e não ao pacto, né? Então veja, para eles o mais importante não era a aliança que Deus tinha feito com eles, mas para ele o mais importante, o que garantia, era o fato de ter sido circuncidado. Às vezes o pai acha assim, que pelo fato de trazer o filho para o batismo, aqui batizar a criança, então agora o papel dele já foi cumprido. Não, já levei, a igreja já batizou, então agora está garantido meu filho, né? Então já foi batizado, está garantido. Não, irmãos, isso é só um sinal, né? Isso não exclui o pai de ensinar a palavra para o filho, não exclui o pai de trazer o filho na escola dominical para que a igreja o auxilie no ensinamento da palavra, porque o que vai levá-lo a tornar-se um crente de verdade em Cristo não é o batismo que ele fez como criança. O que vai levá-lo a tornar-se sábio para a fé em Cristo é a palavra de Deus. E aí Paulo fala isso para Timóteo, diz assim: desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a aliança que Deus fez com Abraão é a mesma aliança que Deus faz conosco quando nós entregamos nossos filhos para o batismo, ou aqueles irmãos que não são presbiterianos apresentam os filhos, né? Então, diante de Deus, o importante é o pacto de Deus, é a aliança de Deus conosco como pais. Então Deus disse assim, que os nossos filhos poderão ser crentes, mas Deus estabelece os meios que tornarão ele sábio para ser crente depois, para optar por Cristo, para conhecer todo o Evangelho, para que ele possa tomar uma decisão depois de servir a Cristo. Então, se eu, como pai, trago meu filho para o batismo e depois eu não me preocupo em ensinar a palavra de Deus para ele, não me preocupo em trazê-lo à igreja para que ele possa ouvir da palavra de Deus, não ensino a ele a cultuar a Deus ou a adorar o Senhor, servir o Senhor, então o batismo não serviu de nada. É isso que Paulo está dizendo. Se uma pessoa é judeu, mas ele não cumpre os princípios da aliança que Deus fez com ele, então a circuncisão tornou em nada. E aí ele vai mais adiante, ele diz assim: e aquele que não foi circuncidado, então vamos pensar, um que não foi batizado, mas está cumprindo todos esses requisitos que nós falamos aqui agora, então ele diz assim: esse receberá o louvor de Deus, ou seja, esse vai ser salvo, né, mesmo não tendo sido circuncidado. Então vamos pensar, a criança não foi batizada, mas ela foi ensinada a palavra de Deus para ela, então não quer dizer que a criança não tem que ser batizada, vou explicar já. Então, mas ele conheceu, vamos pensar, ele tornou-se adulto, não teve o privilégio de ser batizado como criança, de ser ensinado na escola dominical, mas ele agora conhece os princípios da aliança de Deus, e ele se entrega a Jesus como Salvador, ele será salvo. Então, independente de ter sido batizado, né? Então o batismo não salva, é isso que Paulo está dizendo aqui. A circuncisão não garante a salvação. Nós batizamos criança e batizamos adultos porque nós cremos que é uma obediência a um princípio que Jesus estabeleceu. Então nós estamos cumprindo uma ordem de Jesus, né, de batizar. Ele falou para crer e batizar, né? Então, se eu estou fazendo isso, é que eu estou cumprindo essa ordem de Jesus, mas isso é sinal
da fé que está no meu coração. E não, isso não é a fé, isso é o sinal da fé, né? Mas o que salva é a graça por meio da fé. Dúvida? Tranquilo aí, gente? Se vier, pode perguntar. Ou se alguém quiser acrescentar, né? Alguma coisa aí para ajudar. Está tranquilo, gente? Então veja, quando Paulo falou isso para os judeus aqui, imagina, irmãos, se um judeu tivesse lendo isso que Paulo está falando aqui, esse judeu tinha que ficar irado, né? Porque ele ia fazer a pergunta que está no versículo 1 do capítulo 3. Então qual é a vantagem de eu ser judeu? É essa a pergunta. Paulo está pensando aqui num opositor que estava lendo os escritos dele e chegou nesse ponto aqui, perguntasse para ele, e ele tinha que responder para esse opositor aí, né? Ou essa pessoa que falou isso aí. E aí Paulo então, no capítulo 3, começa dizendo assim: bom, então você pode perguntar, qual que é a vantagem de ser judeu? Qual é a vantagem então de ser circuncidado? Já que eu ser judeu não me garante nada, e eu ser circuncidado não me garante a salvação, então qual que é a vantagem de eu ser judeu? Aí pensa assim: bom, já que, vamos aplicando, né? A medida não. Já que aprender, nascer num lar cristão, ser batizado como criança não garante a minha salvação, qual é a vantagem então de nascer num lar cristão e ter sido batizado na infância? Aí Paulo vai responder agora. Ele vai responder para o judeu e vai responder para nós, né? Então qual que é a vantagem? Paulo diz assim: muitas vantagens. E aí ele começa: primeiro, porque para vocês foram dados os oráculos de Deus. Ele está pensando na palavra de Deus, né? Então veja, irmãos, já que ele não está falando de salvação, já que ele não está pensando aqui na salvação, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, ele diz assim: olha, só o fato de ter nascido judeu já é um privilégio. O fato de ter nascido judeu, da linhagem do povo escolhido, é um privilégio. Irmãos, eu quero depois, uma hora, a gente vai um pouco mais tempo, contar a história dos judeus desde o cativeiro no Egito até 1944, né? 44 que os judeus, depois do Holocausto, né? Foi 44. Até. Se os irmãos, eu estava lendo isso e pegando o fato histórico para ver, eu fiquei assim encabulado de quantas vezes que os judeus foram levados para destruição e Deus os salvou, né? Tudo, irmãos, cativeiros foram vários, tentativas de exterminar os judeus várias vezes, mas muitas vezes mesmo, né? E assim, de momentos assim, morria milhares de judeus, né? E ainda o povo ainda continuava, Deus ainda preservava o povo, né? Então, ser judeu já era um privilégio para eles, porque eles estavam debaixo da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Esse privilégio não era de salvação, irmãos, era da bondade, da misericórdia de Deus sobre eles. Mesmo quando eles agiam de forma infiel, adoravam ídolos e tudo, ainda assim Deus ainda preservava esse povo, não é? Lembra de Elias, na época de Elias, né? Quando a Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, né? E perseguia Elias, e aí Elias parou e pediu a morte numa caverna, e virou e falou: só eu fiquei. Deus disse: não, eu preservei Israel, 4.000 dos joelhos que não se curvaram a Baal, né? 7.000. Então Deus sempre teve uma linhagem fiel na história. Essa linhagem é a linhagem da fé, que Paulo vai falar mais na frente, que é o verdadeiro israelita, né? Que é o da fé. Mas em todo tempo, por causa desses que eram fiéis, em todo tempo Deus preservou esse povo. Então nascer na linhagem judaica foi um privilégio para eles. Ser o povo escolhido de Deus, para que através deles Deus pudesse revelar Cristo ao mundo, foi outro privilégio. Ter a lei, a
palavra de Deus dada a eles para que eles pudessem conhecer a vontade de Deus foi outro privilégio. Então Paulo está dizendo assim, tem muitos privilégios de ser judeu, mas também tem muita responsabilidade. Esse aqui é o problema, né? Então assim, o judeu não pode pensar nos privilégios sem pensar nas responsabilidades. E nós temos responsabilidades, né? Nós como povo de Deus, nós temos responsabilidades a cumprir. Irmãos, pertencer a uma igreja bíblica, onde você ouve a palavra de Deus, é um privilégio. Ter um relacionamento com irmãos, poder viver a vida cristã em família cristã é um outro privilégio. Conhecer Jesus é um privilégio extremo, o maior privilégio que nós temos na nossa vida. Mas irmãos, isso traz sobre nós muitas responsabilidades. Responsabilidades sobre a forma com que nós vivemos, da forma que nós demonstramos que temos Cristo no nosso coração. Responsabilidades para com os outros irmãos, de cuidar dos outros irmãos mais fracos, de suprir as necessidades daqueles que estão passando falta. Tudo isso, irmãos, são responsabilidades. Responsabilidades para com o nome da igreja, para com o nome do Evangelho que nós professamos. Tudo isso é responsabilidade. Então nós temos muitos privilégios, mas nós temos que pensar que nós temos responsabilidades. E Paulo está dizendo isso para os judeus: olha, vocês tiveram muitos privilégios, mas vocês não pensaram nas responsabilidades, vocês pensaram só nos privilégios, né? E é só isso. Irmãos, uma criança nascer num lar cristão é privilégio demais, irmãos. Não só o privilégio de ter o cuidado, a proteção de Deus, mas desde a infância, irmãos, poder conviver com a palavra de Deus, de aprender a adorar a Deus, de poder orar e saber que Deus está ouvindo as suas orações, as bênçãos que Deus derrama no lar cristão, irmãos. Isso é privilégio demais, não é? Isso é bênção demais uma criança nascer no Evangelho. Quem converteu aqui depois de mais velho sabe disso, né? Tem isso no seu coração, né? Como que é privilégio a gente poder ter a graça de poder nascer num lar evangélico, onde a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra e conviver com a palavra todo dia, irmãos. Tudo isso é privilégio, mas tudo isso também é responsabilidade, né? E o Evangelho, ele traz graça, mas ele também traz responsabilidade na vida do cristão, né? Então o cristão não pode viver de qualquer maneira. O cristão tem que pensar assim, que o fato de eu não ser castigado pelo pecado que eu cometo, não me dá a liberdade de viver de forma libertina, né? De viver sem pensar em pecado. Eu tenho que viver uma vida que glorifica a Deus, eu tenho que viver uma vida que honra a Deus. Então a forma com que eu vivo testemunha da fé que eu tenho. Então isso é responsabilidade do cristão, né? E muitas vezes, irmãos, Paulo falou aqui atrás, os irmãos lembram, terminou o parágrafo anterior, dizendo assim, que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa, né? Então por causa dos judeus e por nossa causa, porque às vezes, irmãos, o cristão diz ser cristão, mas ele vive como ímpio, né? Então como que diferença que isso vai fazer, né? Como que o mundo vai ver, né, a graça do Evangelho, se o crente não vive de acordo com os princípios de Deus? Irmãos, aqui não é perfeição. Perfeição, já diz para os irmãos, perfeição é algo, né? Então é algo, né? Não é condição do crente. Então o crente não tem que ser perfeito para ser salvo, nem tem que viver perfeito porque é salvo, né? Não cometer nenhum erro. Isso é um alvo que nós vamos seguir cada dia. Paulo falou lá no início, né? Prossigo para o alvo. Então é esse alvo nosso, né? De também ser como Cristo, né? Como Cristo é, nós sermos. Mas isso também, irmãos, o fato de não ser uma condição para ser crente, não pode nos dar o entendimento que nós não precisamos viver de modo justo e fiel no mundo em que nós estamos vivendo, né? Há muitos motivos pelos quais o crente tem que fugir do pecado, né? E o maior deles, né, o maior motivo é que o pecado, irmãos, cometido pelo crente, ele é um mau testemunho para a vida do que não é crente, né? Ele mostra para o não crente, quando o crente vive em pecado, né? Então constantemente no pecado, ele mostra para o não crente
que não tem diferença entre ser crente e não ser crente, né? Então, por isso o crente precisa se preocupar com o pecado, né? E nossa vida precisa honrar a Deus, glorificar a Deus, e tem que haver um esforço da nossa parte. Olha, essa palavra, irmãos, tem que haver um esforço da nossa parte em viver de modo digno do Senhor, de modo digno do Evangelho, né? Porque se eu contentar com a condição que eu estou, né, então eu não vou progredir na fé, né, crescer e amadurecer na fé, desenvolver, né, a salvação que Deus me deu. Então eu preciso ter um esforço da minha parte, né, de querer fazer a vontade de Deus, de querer honrar a Deus, de glorificar a Deus, de dar bom testemunho diante dos ímpios, para que eles vejam que há diferença entre o ímpio e o crente, né? Entender melhor que tudo começou por causa do pecado e terminará com a solução do pecado. Sim. Porque Jesus solucionou esse problema, né? Começa por causa do pecado e termina por causa do pecado. E encerrará, seu Deus, no julgamento do pecado. Mas só que ele fala que pelo fato da sua ele não pode viver deliberadamente porque não verá Deus. Nós temos que entender, senhor Jones, que há duas coisas importantes na vida do cristão no entendimento dele, né? Deus já nos livrou do poder do pecado, da condenação do pecado, mas Deus ainda não nos livrou da presença do pecado. Enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos conviver com a presença do pecado nos outros e em nós, né? Então o pecado ainda vai continuar presente. Até quando? Até quando Deus nos chamar, né? Ou o Cristo voltar, né? Então, mas hoje eu não sou mais condenado pelo pecado, né? Hoje o pecado não tem mais domínio sobre mim. É isso que a palavra de Deus fala. Isso é justificação e santificação. É glorificação que é a ausência do pecado. E será no final. A glorificação será no último É dia. por isso que tem pedido de perdão. Por isso você pode pedir perdão às pessoas, porque a gente erra. Ninguém está passivo de não errar. Pois é, e aí assim, é uma dificuldade que a gente tem, né? Porque a gente sabe a verdade e a gente julga o pecado nos outros, né? E às vezes não julga o pecado em nós mesmos, né? Não é? Essa é uma dificuldade que a gente tem. O pastor, nós temos que ter esperteza, porque Deus fala que cai daquele que vai no caminho do pecado. Não tem não, mas Verdade, Eu estava lendo o Dr. Lloyd Jones essa semana, e o Dr. Lloyd Jones fala assim, uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que nós devemos ser rígidos, implacáveis conosco mesmo, com o nosso pecado, né, com o nosso testemunho. Mas a gente deve ser amoroso e tolerante com o pecado dos outros. Então, ou seja, do que depender de mim, eu tenho que ser rígido comigo mesmo, né? Mas eu tenho que demonstrar amor, né, e perdão para o pecado. E sobre essa questão do perdão, uma coisa que a palavra de Deus ensina e que é difícil da gente, o crente entender, porque quando o crente é magoado, ferido, né, traído, às vezes odiado por outros, né, a tendência nossa é querer o mal do outro, né, que fez isso. Isso é a tendência nossa, né? A carne levanta e fala, né? Mas irmãos, o perdão, ele é para mim, ele não é para o outro. Embora ele seja aplicado à vida do outro, o perdão ele é muito mais para mim do que para o outro. Então quando eu perdoo, eu estou fazendo bem a mim mesmo, antes de fazê-lo ao outro. Então é para mim mesmo. Sabe por quê, irmãos? Olha, tem várias coisas aí embutidas no perdão. Veja bem, se eu não perdoo, eu não posso adorar a Deus, porque Deus não recebe o culto de alguém que está com dificuldade com o irmão. Lembra, Jesus falou, se você vier lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a tua oferta, volta a reconciliar. Então esse é o primeiro problema. Segundo, quem não perdoa não pode orar. Porque como que eu vou orar o Pai Nosso dizendo assim, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos?
Então, se eu não perdoo, então como é que eu vou esperar o perdão de Deus se eu não perdoo? Terceira coisa, irmãos, quem não perdoa comete um pecado, irmãos, de pecado voluntário. O que é o pecado voluntário? É aquele pecado que a pessoa comete sabendo que está pecando. Escolhe, né? Então, se eu escolho não perdoar, eu estou cometendo pecado voluntário. E o que a Bíblia fala do pecado voluntário? Que não resta sacrifício para pecado voluntário. Antes, juízo de Deus. Então, se eu sei que alguém cometeu um pecado contra mim e eu me recuso a oferecer perdão, eu estou pecando voluntariamente. E para pecado voluntário não tem perdão. Então é algo muito sério, não é? Porque a gente sempre pensa que o problema do perdão é para outra pessoa, não é para mim. Então eu estou sempre achando que se eu perdoar o outro, eu estou fazendo um bem para ele. Se eu perdoar o outro, eu estou sendo favorável a outra pessoa. Se eu perdoar o outro, eu estou abençoando a vida dele. Não, antes de tudo isso, o perdão é para mim. Então é um bem para a minha vida. E às vezes a gente não pensa nisso. Viu? O perdão não tira, o perdão que eu libero para a Bia, por exemplo, para alguma coisa que ela fez, não tira a correção de Deus sobre a vida dela. Sim, porque a falha dela é um negócio entre ela e Deus, e não entre eu e ela. Exatamente. Não é? Então, não é entre eu, ela e Deus, né? O perdão é um assunto entre eu e Deus. Exatamente. Isso é um problema meu e Deus. Então, pronto. Agora, o erro que a pessoa cometeu é um assunto entre ela e Deus. Porque se eu já perdoei, acabou o problema comigo. Não é? Então agora o problema é o outro lá. Se o outro não quer mudar, se o outro, aí por exemplo, se o outro não quer pedir perdão, se o outro não quer reconhecer a falta, isso tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com a pessoa, com Deus. O meu problema já foi resolvido, né? Agora o resto, lá. Ivone? Oh, e é incrível. Quando me perdoa, tem que ser uma paz no coração. Isso mesmo. Já aconteceu muito comigo também. Quem mais? Tereza? Pastor, no caso, por exemplo, quando a pessoa ora, então, vamos falar para Deus o perdão dos pecados e se ela não se arrependeu. Pois é, mas aí a oração, nesse sentido, Tereza, é uma oração em favor. Não é. Não para Deus perdoar, para Deus tocar no coração dela. Talvez o pedido teria que ser feito nesse sentido, Senhor. Mostra para ela, faz ela reconhecer, né? Então, para ela pedir perdão para o Senhor, eu estou levando a outra pessoa diante de Deus. Arrependimento. Sim. Ela não se arrependeu. Pois é, aí é para o perdão do pecado meu, né? Perdão do meu pecado e arrependimento, reconhecimento da falha, disposto a retratar, né? Então, ir atrás, né? Se eu falhei, gente, é diferente, são duas situações. Uma é eu não perdoar, a outra coisa é a pessoa não pedir perdão, né? Então é outra coisa. O meu assunto eu preciso tratar com Deus, o outro a pessoa vai tratar com ela. Isso que o senhor está falando aqui. O alívio é quando você perdoa, e é um alívio quando você se arrepende e pede perdão. Mesma coisa também. É um processo maravilhoso. E exatamente igual, se eu peço perdão a Bia por alguma coisa que eu fiz e ela não perdoar, também é um problema dela com Deus. Mas eu corrijo a minha falta. No nosso estudo de célula, nós tivemos um estudo com os líderes, né? E nós vamos fazer de novo, Se Deus quiser, esse ano nós vamos fazer. Há uma cena muito interessante sobre essa questão do perdão. Uma algema colocada no pescoço de muito outro. Enquanto não há liberdade do perdão, os dois estão presos. Aí, a partir do momento que eu perdoo, cai aquela algema. Aí quem está algemado é só o outro, até ele resolver o problema dele lá. Bom, se ele resolver, beleza, bacana. Mas se ele não resolver, eu posso pedir a Deus para perdoá-lo, como Jesus fez, né?
perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas agora é um assunto que a pessoa tem que tratar com Deus. Mais alguém parece que levantou a mão? Não? E aí, irmãos, veja, todos nós podemos ter preferências de relacionamentos. Isso não é errado não, irmãos. Não é? Mas nós não podemos, por causa das nossas dificuldades, não querer relacionar com os irmãos. Então, deve estar disposto no meu coração a atitude de relacionar. É claro, irmãos, que uma ofensa, quando ela é muito séria, muito grande, dificulta relacionamentos, não é mais a mesma coisa, não é verdade? Então, assim, vamos pensar, principalmente quando a intimidade era muita. Se duas pessoas eram muito íntimas, aí há um problema muito sério no relacionamento lá, o perdão não restaura essa intimidade, mas o perdão traz de volta a possibilidade de relacionamento, porque a intimidade é algo que é escolha nossa. Então, Jesus tinha pessoas que eram mais íntimas, né? Os 3 discípulos eram mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, não é? Mas não tinha ninguém que Jesus tivesse problema com eles. Nem Agora, tinha muita gente que tinha problema com Jesus, não é? E Jesus não resolveu não tudo não, meu irmão. Imagina, não é? O que isso ensina para a gente? Que tem pessoas que não vão gostar da gente e você não vai conseguir mudar isso não. Tem mesmo, vai ter pessoa que não vai te odiar, não gosta de você, vai falar mal de você, e você não vai ter como resolver isso, não é? Mas se é irmão na fé, aí é outra coisa, não é? Aí tem que procurar e conversar, né? E primeiro perdoar, né? Luiz? Então, a pessoa falou praticamente como parte mas assim, é real mesmo, tá? O problema com o familiar foi feito uma maldade muito grande. E o perdão no coração já teve. Eu perdoei, a pessoa explicou. Eu perdoei do Cristo, mas eu não consigo mais conviver com essa pessoa, até mesmo com medo de acontecer de novo. Pela maldade que você vive. Isso é natural por causa do estremecimento do relacionamento e não da falta do perdão. Agora, se eu não consigo e olho para a pessoa e ainda continuo magoado, continuo com raiva da pessoa, isso implica que eu não perdoei. Então, a volta da intimidade não quer dizer necessariamente que não houve perdão, mas se eu continuar com mágoa, com ressentimento, querendo o mal do outro, que o outro seja punido pelo mal que fez, isso é sinal de que eu não perdoei. Quando não há mágoa, você não recebe mais. Não, nunca vai ser igual, Luiz. Isso é uma verdade, né? Nunca que onde havia intimidade e teve o problema, nunca vai ser a mesma coisa. Mas aí você libera no perdão, mas você não quer ter o convívio com aquela pessoa. Você liberou o perdão, mas sim, mas se o convívio, se não querer o convívio, não seja por mágoa. Porque se eu não quero intimidade com a pessoa, porque eu estou magoado, é porque eu ainda não perdoei. Mas é a questão de não querer mais conviver com a pessoa. Não, conviver não tem jeito mesmo. Não querer intimidade. Porque vamos pensar, como a gente não vai conviver com pessoa, pensa aí, da própria família ou da igreja. Não tem jeito, né? Mas eu não posso ter mágoa no coração. Se eu tiver mágoa, é porque eu não perdoei. Eu acho que uma coisa que pode responder, a gente tive também pessoas que me magoaram, né? Ou pessoas que eram próximas que me magoaram. Tive que passar pelo processo de perdoar e tal. Então hoje, eu não tenho relacionamento com eles, não quero. Então alguém fala assim, vamos lá, eu falo, não vou. Não quero esse vínculo. Mas, no meu coração, existe uma liberdade de ajudá-lo. Então, assim, eu tenho liberdade no meu coração. Eu não sei se isso que eu estou colocando no senhor. Se essa pessoa chegar na minha casa e falar assim, estou precisando da sua ajuda, e dependendo se for realmente alguma coisa que eu tiver que fazer, eu não tenho problema de ajudar. Eu acho que esse, para mim, é a minha referência. Eu tenho paz com ela. Não quero vínculo de ouvir o que ela tem para falar, porque eu sei que não tem nada para falar.
Então eu não quero estar na casa dela para receber coisas dela, porque eu não sei que ela não tem. Mas se vier na minha casa para falar assim, preciso de você, eu tenho liberdade para ajudar. É uma forma, né, da gente caminhar. Pastor, o senhor até falou da passagem que fala que eu tenho algo com o irmão, eu preciso de perdão para ele. Nesse caso, aconteceu algo assim, do tipo que o irmão trouxe. Eu preciso ir até a pessoa e falar, olha, eu estou te perdoando, Pois é. ou não? Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala para a gente ir na pessoa que está com raiva da gente, que está com mágoa com a gente, e dizer para ela assim, ó, eu te perdoo, né? Você precisa, a decisão de você fazer isso, precisa fazer isso diante de Deus, né? Por quê? Mesmo por quê? Porque senão pode haver até uma reincidência de falta. Fortalece a raiva. Você chega lá e fala assim, ó, eu te perdoo, você me magoou, né? A gente já viu demais isso, né? O crente às vezes tem isso, muito sensível demais. Aí chega e fala assim, ó Wilson, se aquele dia você me magoou, você nem lembra, provavelmente, nem lembra isso, mas eu te perdoei já e tal, né? Isso às vezes incita mais o outro a ficar com mais raiva. Mas ele é melhor que eu, está querendo dizer que, não é? Agora, se a pessoa é muito íntima, vamos pensar, se a pessoa é muito íntima, ela precisa ser repreendida em amor. Aí é diferente. Quem repreende amor não é porque está magoado. Quem repreende amor é porque está pensando, está amando e quer ajudar. Então veja, é totalmente diferente. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar, né, na situação que a Ilse, que a Ilse pegou, e a atitude da Ilse foi uma atitude de ofensa, né? Aí eu chegar para ela e dizer, minha irmã, você não precisa falar assim comigo, né? Então, eu te fiz alguma coisa que você está falando dessa forma comigo, é diferente de eu chegar para ela e falar assim, olha, aquele dia você falou isso, você me deixou muito magoado, viu? Estou muito triste com você, viu? Nossa amizade, eu pensei que você era mais minha amiga, tal. Você viu que há uma diferença grande entre as duas coisas? Uma é a expressão da mágoa e a outra é a repreensão em amor. E a busca da reconciliação. Sim, se você falar assim comigo, né, nós dois somos íntimos, nós somos amigos, né, por que você precisa falar dessa forma? Então, essa é uma maneira ótima de casal, gente. Essa é uma maneira bacana do casal tratar as coisas, sabe por quê? Há uma correção do lado. Porque às vezes, assim, homem especialmente, gente, homem não fala com amor. Isso aí é verdade, a gente sabe disso, a gente tem que tratar isso aqui. O homem se perguntou 2 vezes para ele, a segunda palavra já é gritando. Não é? É verdade ou não é, gente? A gente tem que botar o sal na peneira, né? Então, e aí isso magoa a esposa, né? Porque a esposa é mais sensível. Então veja, aí como é que a gente trata isso com amor? A esposa trata isso com amor para não guardar mágoa. Virar e dizer assim, mas por que você está falando dessa forma comigo? Não é? Eu te ofendi, te perguntar 2 vezes pela mesma coisa, te ofende? Se ofende, então me perdoa e eu não vou perguntar mais 2 vezes, vou perguntar uma vez só. Tá vendo? A gente precisa construir relacionamento, né? E não viver reparando relacionamento. Aqui, eu estou dando a palavra para os casais hoje, tá? A gente precisa construir relacionamento e não viver reparando relacionamento. Como que a gente vive reparando relacionamento? Todo dia tem um assunto para a gente poder levar para a mesa para discutir. Isso é reparação, né? Isso é reparação. Todo dia tem uma coisa para a gente discutir, né? Por quê? Então vamos construir. Como que a gente constrói? Falando em amor, né? Pensando no bem do outro, tentando ajudar nas fraquezas do outro, né? Então quando nós fazemos isso, nós estamos ajudando a nós mesmos, porque nós não somos uma só carne, irmãos. Então quando nós fazemos alguma coisa para o cônjuge, nós estamos fazendo para nós mesmos. Se ele se torna, ou se ela se torna melhor, né, eu estou sendo beneficiado com isso.
Então eu preciso construir relacionamento e não viver reparando relacionamento. Tem casais que vivem todo dia tentando reparar, não é? Então não é hora para isso, gente. Nós estamos vivendo os últimos tempos. É hora da gente viver a graça de Deus, que Deus nos deu entendimento para viver, né? E desfrutar disso, né? E não criar mais dificuldade, né? Nossa hora passou, perdão, vamos ficar em pé, vamos terminar. Domingo que vem nós continuamos, tá? Vamos lá? Vamos receber a bênção. Vamos receber a bênção e nós vamos encerrar. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e à noite nós estamos aí, hein?